noite, Rodrigo. Tudo bom? Boa noite, João. Tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Bacana. Tá me ouvindo bem? O áudio tá perfeito aí? Estou ouvindo super bem. E você, me ouvindo? Tá, excelente. Tomara que Ótimo. a internet colabore com a gente aí, né? Pra gente Tomara, concluir esse tomara papo. que, tomara que siga até o final. Acho que vai dar assim. Beleza. Aqui é uma pergunta do Lele, perguntando se vai ficar gravada a live. Sim, a gente vai deixar disponível aqui. E também esse bate-papo a gente vai transformar em podcast. Então, mais um motivo aí para vocês ouvirem o nosso podcast logo depois com o Rodrigo. Bom, Rodrigo, um papo bem legal hoje. Análise de desempenho. A gente nunca teve um assunto relacionado ao futsal sobre Uhum. análise aqui no Ciência da Bola. Então vai ser um papo legal. Quem não acompanhar ao vivo, depois com certeza vai aproveitar em reprise, o podcast. Queria dar as boas-vindas para você. É um prazer ter um profissional gabaritado na área como você, né? Queria que você também se apresentasse para o pessoal, para quem não te conhece. Obrigado, João. Ciência da Bola, pessoal que está em casa também. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Acompanho o teu trabalho, João, o trabalho de Ciência da Bola há um longo tempo já, as matérias, os cursos e tudo mais. É um trabalho de enorme qualidade, muito bem conceituado. Então, quando você me fez esse convite, aceitei prontamente, muito feliz realmente por estar aqui presente com vocês. Então, me chamo Rodrigo Carlê, atualmente eu sou analista de desempenho da Seleção Brasileira de Futsal, desde o ano de 2019, então já vamos para mais de um ano realizando esse trabalho, juntamente com o professor Marquinhos Xavier. E eu tive minha formação inicial na educação física, João, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2012. Iniciei em 2008, finalizei em 2012. E sempre, desde o início da graduação, busquei estágios em clubes, principalmente de futebol, que foi a minha formação inicial. Então, os primeiros estágios foram no Esporte Clube Internacional. Posteriormente, tive a oportunidade de seguir um programa de estágio também no Grêmio, no Grêmio Futebol Porto Alegrense, e paralelo ao futebol, durante a graduação também, a gente sempre procurou estar trabalhando o futsal, futebol e futsal na formação dos atletas. Então, os atletas dos clubes também participavam de outra instituição que faziam esse trabalho complementar de formação. E aí realmente me chamou a atenção demais situações de análise relacionada ao futsal, né? No futebol, inicialmente, eu iniciei como treinador, então, principalmente de escolas de futebol lá embaixo. Posteriormente, eu fui desenvolvendo ao longo, principalmente do Inter, sendo auxiliar técnico das categorias. E mais para frente, quando finalizei a minha graduação, tive a oportunidade de ser contratado pelo Esporte Clube Internacional, já na área de análise de desempenho no futebol. Então, disputando Copa São Paulo, Brasileirão Sub-20, outras competições de categoria de base. No ano passado, iniciei o meu mestrado, sob orientação do professor doutor Rogério da Cunha Voser, também na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente a gente está estudando ainda ele, está em processo de finalização, está acompanhando como se dá o feedback da relação do treinador, do professor, com o atleta, com o aluno. Então, através de vídeos, através de informações das mais variadas. A gente está fazendo esse estudo em um dos clubes da Liga Nacional de Futsal em categorias de base. Então, acho que vai ser bem bacana os resultados. No final do ano, a gente vai conseguir apresentar para o pessoal. No início do mestrado, tive a oportunidade de conhecer o professor Marquinhos Xavier, onde a gente iniciou um trabalho legal de estruturação desse departamento de análise de desempenho. Então, ele me convidou para iniciar esse trabalho, que até então nenhum profissional tinha sido convocado especificamente para a área de análise de desempenho. E a gente começou lá embaixo a fomentar, a trabalhar esse processo todo, sempre, obviamente, se espelhando no futebol, né, João? Por essa grande evolução que a análise tem no futebol, principalmente no futebol brasileiro, trazendo para o nosso país e tentando abrigar mais situações no futsal, formando mais pessoas, que a gente vai bater o papo ao longo dessa live. Legal, Rodrigo. Interessante você falar aí da sua trajetória, até porque o pessoal que está acompanhando a gente, que está ouvindo aí os nossos podcasts, vai entender e assimilar como funciona aí o processo para se tornar um analista. As Uhum. pessoas ainda têm dúvidas, acreditam que o caminho para trabalhar no futebol é somente ali
como treinador ou como preparador físico, Perfeito. mas hoje a gente sabe que há outras funcionalidades ali, outras áreas dentro do futebol e do futsal que são interessantes para melhora ali da performance dos atletas, de toda a comissão técnica. Com E certeza. o trabalho do analista também vem crescendo muito no futebol, a gente já vê isso nos grandes clubes e até mesmo nas categorias de base, né? E o futsal ainda engatinhando em relação à análise, pelo que eu converso com os profissionais, né? Eu Uhum. queria que você falasse para o pessoal como que funciona. Você hoje está na seleção brasileira, né? O trabalho que é feito, você tem que olhar, observar vários jogos para auxiliar ali o trabalho do treinador, até mesmo o processo de seleção, né? Como que funciona no futsal e como funciona também atualmente o seu trabalho? Legal, é importante essa tua pergunta, João, e o teu complemento também ali a respeito das oportunidades que as pessoas podem buscar, né? O mercado muito amplo para desenvolver o trabalho. Então, sair um pouco daquela questão só treinador, só auxiliar. Obviamente, isso é importante na formação, mas tentar abrir caminhos, abrir os olhos para outras áreas, para outras possibilidades, né? Inicialmente, como todo jovem, eu também queria ser treinador, queria ser auxiliar, porém, com o desenvolvimento da análise, eu peguei ela bem lá no início do futebol, eu comecei a me apaixonar mais por ela, a gostar muito mais dela, principalmente no futebol, quando era o principal meio. Tá? Com o início desse trabalho no futsal, procurei, e digo procurei juntamente com o restante da comissão técnica, obviamente, principalmente com o treinador, Marquinhos Xavier, fomentar esse departamento, criar esse departamento e começar a estruturar ele com o que a gente tinha, então materiais, investimentos e tudo mais. Sabemos que esse processo inicial é mais difícil, até você ganhar a valorização das pessoas que comandam, dos tomadores de decisão, é mais difícil começar esse processo. Porém, a gente partiu do princípio, a gente tem que iniciar alguma coisa. Conseguimos iniciar esse trabalho nas eliminatórias para a Copa do Mundo no início do ano. Foi um trabalho bastante bacana, assim, bastante valorizado por membros da direção também da CBFS e da seleção como um todo. Isso aí foi sensacional. Ao longo dessa pandemia, João, a gente optou por estruturar o nosso banco de dados, ter informações consistentes de atletas que também são monitorados pela seleção já e, porventura, também possam fazer parte do grupo da seleção. Então, a gente tem que estar atento a todas as possibilidades, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, a gente acompanha muitos campeonatos, principalmente, óbvio, a gente tem que ter um olhar bastante grande para cá, para a Liga Nacional, a gente acompanha praticamente todos os jogos, e também para o ambiente do exterior, os nossos atletas, e apresentar outras possibilidades também para a convocação para a comissão técnica. Então a gente parte do princípio que a gente tem um número X de atletas filtrados e que podem ser convocáveis, mas também a gente tem que estar sempre aberto para outros caminhos, para outros atletas, para outras possibilidades. Então, esse banco de dados tem ajudado bastante a gente consegue coletar informações, apesar ainda de ser difícil essas informações no futsal. No futebol, a gente tem uma gama variada de possibilidades, com softwares como o StatScout, o iScout e tantos outros. No futsal, essas ferramentas estão começando a entrar. Então, o StatScout já está entrando no futsal. Temos outras ferramentas para acompanhar esses atletas monitorados, convocáveis para a seleção, como o 00PT, que é o Gol no Brasil. Então, a gente busca essas ferramentas para procurar coletar o maior número de informações úteis para a comissão técnica. Obviamente, montando relatórios de acordo com o analisado pelo departamento de análise de desempenho e tentar passar umas informações objetivas, informações mais claras para o treinador, para o auxiliar técnico e para os outros membros da comissão técnica. Então, esse trabalho está sendo desenvolvido dessa forma. A gente tem, como eu falei antes, acompanhado variados campeonatos, tem um olhar bastante atento para a Liga Nacional de Futsal e agora tem iniciado os outros campeonatos na Europa.
Então, agora, esse final de semana começaram os campeonatos, então a gente vai ter também uma boa atenção para esses campeonatos para monitorar esses atletas. Legal você falar como que é o trabalho na seleção, porque é um pouco diferente do analista que Uhum. trabalha no clube, né? Porque você tem um período ali de jogos mesmo da seleção bem menor do que no clube. Então acaba que você tem que observar mesmo e auxiliar mais o processo de seleção, né? Exatamente, João. Algumas pessoas me perguntam como é esse trabalho. É muito mais na convocação? É muito mais extra-convocação? Se eu fosse estipular um percentual, eu vou te dizer que é 70% extra-convocação e 30% na convocação. Obviamente, na convocação você vai desenvolver o trabalho, vai estar à disposição da equipe como um todo, filmando o jogo, coletando dados, fazendo edições, passando informações para a comissão técnica e para os atletas. Porém, na extra-convocação, você tem que estar muito atento, tem que ser proativo, tem que ter um bom relacionamento com os clubes. Isso é fundamental, essa capacidade de comunicação, né? Pois se você não encontra, como eu falei antes, a dificuldade um pouco maior de encontrar dados ainda na internet do futsal, você tem que entrar em contato com outros profissionais, com os preparadores físicos dos clubes, não só daqui, mas de fora também, para acompanhar a minutagem atuada pelos atletas, como está o rendimento desse atleta, conversar com auxiliares técnicos e treinadores. Então, eu acho, você tocou um ponto muito bacana, assim, eu acho que o analista de desempenho em seleções, ele tem que englobar essa função de análise de desempenho de clubes e também puxar para ele a expertise de um analista de mercado. Eu acho que é um ponto também que tem que observar, obviamente, não com o viés de contratação, mas com a expertise de avaliação de atletas. Então, eu busco muito essa formação, essa complementação no meu trabalho, ouvindo outros analistas de mercados e essas possibilidades também, para buscar realmente essa categoria, essa qualidade que eles têm na avaliação dos atletas, que vai ser um ponto fundamental na análise de desempenho em seleções. Com certeza, acaba que é um trabalho polivalente, né? Você vai ter que, Uhum. de várias frentes ali, de várias tomadas, entender um pouco para poder ter aí um resultado satisfatório e sempre alinhado com a comissão técnica, né? O Sempre. importante é isso. Muitas pessoas acham que o trabalho do analista tem muito a ver com a tática, apenas com a tática, ali o comportamento tático, a eficiência Uhum. tática, e não é bem assim, né? O próprio termo análise de desempenho remete ao desempenho geral. Então, por vezes, acredito que vocês também têm que ter uma relação com a preparação física, relação também como que vem o desenvolvimento ali, a performance também psicológica, cognitiva, até a parte médica, né, questão de lesão, fisioterapia, então vocês têm que ficar sempre por dentro, né? Explica para a gente, então, como que é esse link, porque às vezes quem está ouvindo a gente aqui pode pensar que você está muito estreito com o trabalho com o treinador de Uhum. seleção, mas tem toda a comissão técnica que participa desse processo, né? Essa questão, João, acho que é a parte mais fantástica do analista de desempenho, né? Tu procurar mecanismos de cada área, um pouco de cada área, procurar estudar. Obviamente, você não vai aprofundar demais, porém você tem que conhecer todas as áreas que fazem parte de uma comissão técnica. Então, eu sempre procuro passar para as pessoas que a gente tem que ser transdisciplinar, né? Vai além da interdisciplinaridade. Então, é uma área interagindo com a outra, buscando sempre os melhores rendimentos para o atleta, para a equipe, para a instituição. Então, esse trabalho, é bom você ter tocado nesse assunto da análise tática, né? Hoje em dia a gente vê nomenclaturas levando muito para esse lado. Eu sou analista tático, eu sou a análise tática da equipe. Nada contra, ok? Porém, eu penso, a minha filosofia de trabalho é um pouco diferente disso, né? Eu acho que, obviamente, a tática ela vai prevalecer, ela vai predominar numa análise, porém, na hora de fazer uma avaliação, de procurar transportar esses dados para a comissão técnica, você tem que fazer uma união de todos os aspectos, táticos, técnicos, físicos e também comportamentais. Então, por isso essa troca de informações, essa troca de experiências com todos os membros da comissão técnica. Óbvio, você vai conversar mais com o treinador, possivelmente, porém, você não pode esquecer as questões com o preparador físico, com o fisioterapeuta, isso é muito bacana também.
E uma coisa que eu levo bastante, assim, eu não sei se, acho que você pegou esse tempo também, que o analista era muito preso na sua sala, né? No seu ambiente, no seu aquário, a gente brincava no futebol anteriormente. Hoje em dia, não. O analista está muito mais presente nas comissões técnicas, presente nos treinamentos da equipe. Para quê? Para observar a metodologia de trabalho do treinador e dos outros integrantes da comissão técnica, a filosofia de jogo que é empregada, as movimentações que no futsal são muito constantes. Então, você tem que estar junto no treinamento para acompanhar como se desenvolve essas questões todas. O analista tem que estar junto. Para quê? Para otimizar daqui um pouco uma informação, por exemplo, no meio de um jogo. Você tem alguma informação rápida, alguma tomada de decisão que tem que ser desenvolvida, você vai conseguir ter esse entendimento por ter participado do treinamento e de outras questões com a comissão técnica juntamente aos atletas e passar melhores condições, melhores situações para essa comissão. Além disso, eu acho que o analista de desempenho presente no treinamento, ele pode também interagir com os atletas. Eu sou muito a favor disso também. Um feedback mais pontual, um feedback mais preciso, até mesmo durante o treino, acaba sendo um auxiliar ali para o treinador nessa questão como um todo. Então, eu valorizo muito e sempre prego essa questão. O analista tem que estar na quadra, o analista tem que estar no campo, se for do futebol, juntamente com a sua comissão técnica. Legal, Rodrigo, legal você falar isso. Muitas pessoas também têm dúvidas sobre a questão do analista de desempenho, ele também analisar os adversários. Uhum. Então, alguns clubes de futebol, principalmente os grandes clubes, né, que tem uma estrutura e até recursos para ter um departamento grande, né, tem o pessoal do mercado, né, o analista de mercado, analista que é especificamente para times adversários, outros que trabalham especificamente na categoria de base. E como que vocês trabalham? Se tem uma equipe, se vocês têm essa divisão também de analistas de mercado, na verdade, analistas de seleção, né, de atletas, mas se tem também de adversários, né? Como que funciona esse trabalho? João, legal essa tua pergunta. Como a gente formou o departamento, ainda é um departamento novo, ele está em processo de estruturação. A gente pretende, certamente, trazer mais pessoas para ter um rendimento maior, para potencializar essas ações. No momento, quem faz esse trabalho diretamente com a seleção é somente eu como profissional. Mas a gente sempre está buscando informações de outros profissionais, mesmo que eles não trabalhando diretamente com a seleção, eles auxiliam com essas informações. Então, a tendência é que, com essa valorização que a análise está buscando no futsal, e certamente vai ter, a gente percebe essa evolução muito grande esse ano já, muitas pessoas buscando essa área nova, clubes já da Liga Nacional começando a investir na análise. Anteriormente era o preparador de goleiro que fazia, o auxiliar técnico. Hoje em dia a gente começa a perceber que clubes já começam a fazer uma contratação. Mês passado a gente teve a contratação do Thiago pela equipe do Marreco Futsal. Ele vai fazer um trabalho à distância, porém vai ser um trabalho qualificado, que posteriormente, como eu falo sempre, a valorização, ele vai acabar sendo incorporado se fizer um trabalho bacana e certamente vai ser. Então, a gente percebe que os clubes já começaram a investir nessas questões, ok? Eu acredito que com essa valorização, certamente vai chegar na seleção essa possibilidade de expandir mais pessoas, expandir mais o departamento e englobar outras categorias também. A ideia, quando a gente iniciou um trabalho ainda, era sempre, além de auxiliar a equipe, com o Marquinhos, o restante da comissão técnica me trazia, era conseguir monitorar os atletas de base. Então a gente conseguiu também fazer esse banco de dados com os atletas de base. Aí eu conto demais com o apoio do Neto, da Sub-20, do Eric, da Sub-17, que me auxiliaram muito com informações. Então a gente conseguiu estruturar esse departamento, esse monitoramento, melhor dizendo, de atletas de base e da equipe profissional. Obviamente, com a valorização, a gente vai tentar incorporar mais pessoas para realizar esse trabalho. Não sei uma data precisa, não pode passar uma data precisa, mas eu tenho muita esperança que nos próximos meses, aí, poucos anos, certamente vai ser uma área que vai expandir no futsal também, com outras pessoas.
E isso eu falo mundialmente também, porque o futsal, em termos mundiais, também, na análise, está muito defasado, está começando a crescer agora. Então, atribuo a outros profissionais que estão trabalhando em outras instituições também, valorizando a análise, mas eu acho que vai potencializar em outras seleções nacionais também. Isso tende a crescer certamente no futsal como um todo. E como eu falei antes, eu atribuo bastante valor para o futebol. O futebol acaba sendo como um parâmetro, né? Porque hoje em dia você observa equipes, como você falou, analista de desempenho, analista de mercado, analista de adversário, o auxiliar que auxilia nesse processo. Às vezes um departamento da Série A e até Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol tem 4, 5 pessoas desempenhando essa função. E até a Série D com um departamento bastante profissional. Então, acho que o futsal vai seguir esse caminho também, João. Com certeza, né? E é necessário, a gente vê a importância que é ter um profissional nessa área, né? Apesar que a gente sabe das dificuldades, Rodrigo, principalmente de clubes menores, ou às Uhum, vezes clubes amadores, que tem ali só a categoria de base, que quem faz esse trabalho de análise, entre aspas, né, acaba sendo o mesmo preparador físico, como você uhum, citou, ou um analista, ou um treinador da categoria inferior, né? Por exemplo, o analista do sub-17 em alguns momentos é o treinador do 15, e assim sucessivamente. E tem situações que muita gente confunde, alguns uhum, profissionais, eu já vivenciei uma questão dessa, que é a pessoa falar que é analista, sendo que é apenas o câmera, é apenas o uhum. cinegrafista, né? Coloca ali o tripé, coloca a câmera e faz a gravação e depois passa para o treinador. Então não é bem assim que funciona o trabalho de um analista. E você também citou, né, no início aqui da nossa conversa, que no futebol os parâmetros para o futsal, né, muito se utiliza do futebol. Só que a maioria dos softwares e de outros equipamentos aí, instrumentos de avaliação e até mesmo de análise foram feitos para o futebol, né? Uhum. Até porque as dimensões do campo são diferentes, as regras diferentes, por mais que tenha alguma similaridade, as questões táticas, principalmente, né, os princípios e os momentos do jogo diferem em alguns momentos. E aí, como que você lida com essa situação e que você pode também indicar para clubes ou futuros analistas aí que estão ingressando em clubes que não têm estrutura para ter todo um equipamento Uhum. de qualidade? Muito bacana a sua pergunta, João. Acho que pode nortear bem as pessoas que desejam também iniciar esse processo, principalmente nos seus clubes, né? Então, a gente tem que sempre valorizar a especificidade de cada modalidade, como você muito bem falou, né? Pegar os parâmetros, pegar alguns exemplos de outras modalidades, isso é muito, muito válido, e trazer para o futsal, que é nosso momento aqui. Os softwares, eles estão começando a entrar na modalidade agora, nos últimos anos, e ficar. A gente tem que valorizar muito esses softwares. Por exemplo, o Video Observer, que é um software famoso para o futebol, entrou para o futsal e está permanecendo. Então, é um dos softwares que eu posso indicar para quem tiver um pouco mais de investimento para fazer nessa parte de coleta de dados. Também temos, hoje em dia, um software muito utilizado, que é o Análise 74. Ele trabalha com modalidades coletivas variadas, porém, para futsal, apresenta excelentes mecanismos. Além dele, temos o Data Futsal. Então, depois, se quiserem outras indicações, também eu posso passar, ou recapitular os nomes. O Data Futsal também faz um trabalho bastante legal, esse sim específico para o futsal. Tá? Esses dois últimos que eu citei são mais acessíveis financeiramente, para quem está começando um trabalho e quer fazer esse processo inicial de desenvolvimento. Então, ele já tem recursos montados para o futsal com a quadra montada, com elaboração de gráficos e relatórios já específicos para a nossa modalidade. Você percebe, por exemplo, se tem antes um stat, né, João? O stat ainda você percebe que ao fazer coletas nele, ao fazer uma filtragem de futsal nele, o campo ainda é de futebol. Então, não se adequou a todas essas possibilidades ainda. Porém, certamente nos próximos anos, com a busca maior desses profissionais, vai ter esse aumento também. Então, o que tinha antigamente? Softwares entravam na modalidade, como não tinha demanda, acabavam saindo. Hoje em dia começou a ter um pouco mais de demanda, eles já começaram a se motivar para investir mais no futsal. E quanto mais a gente conseguir desenvolver, então,
melhor. E aproveitando o gancho a respeito dos softwares, eu sempre indico para o pessoal, se não tiver inicialmente um investimento, você trabalha em escolinha, você trabalha em categoria de base, que ainda não tem investimento para fazer uma contratação de um software, procure iniciar esse trabalho de análise com o que você tem. Tem papel, tem caneta, tem um tablet, tem alguma planilha realmente. Hoje temos muitas planilhas de Excel, outros softwares que montados a valores bem mais acessíveis. Comece fazendo, certo? Para conseguir a valorização, para você ir praticando. Certamente, após esse desenvolvimento do trabalho, você vai conseguir esse investimento e, obviamente, vai conseguir a contratação desses softwares mais específicos para o futsal. Excelente. E quando a gente fala em análise, né, você até citou bem que não necessariamente o instrumento, né, o software, que vai determinar a qualidade do profissional, mas vai ser a qualidade mesmo, o conhecimento e o que está sendo avaliado. Então, se o profissional tiver já bem definido o que vai ser avaliado, como que ele vai avaliar, não importa aí a forma de ele começar, né? Então, é isso que é interessante a gente falar de analista. O analista não é apenas aquele indivíduo que filma o treino e passa informações para o treinador. É para quebrar esses mitos, né? A gente acha que é dessa forma, e não é bem assim. E até queria que você falasse como que um profissional pode se tornar um analista. Se há alguma exigência, se há alguma formação necessária, visto que é algo novo, né? Principalmente no futsal. Então, como que você pode indicar para o pessoal que pensa em ingressar na análise de desempenho? Legal, João. Essa é uma pergunta que constantemente constantemente fazem, porque muitas pessoas têm esse interesse em fazer o trabalho de análise, principalmente no futsal. E muitas vezes não tem uma formação, não tem tanta experiência em determinada área. Eu valorizo muito a formação em educação física, certo? Para você conseguir ter essa interação válida com os outros membros da instituição. Porém, se você não tiver a possibilidade do momento, o importante é você fazer o trabalho, começar esse trabalho, para depois buscando outros cursos, buscando outras atualizações, certo? Talvez essa formação em educação física possa facilitar a você a interação. Vai conversar com o preparador físico, trocar informações com o fisioterapeuta, alguma coisa você vai conseguir trabalhar com ele, com a própria psicóloga ou psicólogo da equipe, se essa equipe possuir. Você vai ter disciplinas na educação física que te deem mecanismos para poder ter essa discussão no bom sentido com esses profissionais, mas não tem um requisito principal, assim, ainda não tem uma formação. Você tem que ser educador físico para entrar na análise. Seria o ideal. Porém, se você quiser iniciar esse trabalho, inicie. Eu valorizo muito isso, eu procuro sempre passar para as pessoas. Comecem esse trabalho, iniciem a estruturação de um departamento na sua instituição e busquem a formação. Então, ao mesmo tempo, procure fazer em paralelo com isso, também com essa união da teoria e prática, que você valoriza demais também, né, João? Acompanho muito o seu trabalho. Certamente vai ser valiosa para a parte de quadra também. Com certeza. Sempre o segredo de um bom profissional é ele saber unir a teoria e a prática. Então, sempre a busca de qualificação é importante, não importa se é o meio tradicional de ensino, ou com estágios, ou até mesmo vivenciando aí situações como essa, como podcasts, lives, acho que é bem rico. E principalmente leitura, né? Muitos autores na área de tática, na área de análise, na área de desempenho, com certeza isso vai auxiliar bastante. E, inclusive, é um caminho também que você seguiu, né? Justamente no mestrado, para buscar um pouco mais de conhecimento, né? E a gente vê, Rodrigo, que no futsal, em relação ao futebol, os estudos há uma diferença muito grande, tanto no Brasil como no exterior, em relação à análise. A gente vê muito artigo científico sendo produzido no futebol, livros, e pouco no futsal. Aí queria saber de sua opinião em relação a isso. Como que você vê o próximo cenário dentro do futsal, nas publicações? Você que tem envolvido aí com produção também de conhecimento, você acha que vai ter um crescimento maior ou ainda a gente precisa de fomentar mais a ciência dentro do futsal? Certamente, João, tem que ser desenvolvido mais.
Como você falou, a comparação assim é muito grande a diferença entre os estudos ainda, se você vai pesquisar sobre futebol e sobre futsal. Recentemente a gente fez uma filtragem para acompanhar e realmente é muito, muito, muito gritante. Até passo como dica para quem quiser observar essas partes no Google Acadêmico, no Cielo e outras plataformas mais acessíveis para ver como é que está essa diferença. O que me dá esperança, João, esse último ano, e até eu vou levar para o ano de 2019, tem crescido muito esses estudos relacionados ao futsal. Então, isso me dá bastante esperanças de poder desenvolver, de poder potencializar, não só a parte da análise, mas em outras áreas também. A respeito de livros, você muito bem falou, a gente está conseguindo estruturar bem, a gente está começando a estruturar a parte do futsal, a gente tem que valorizar demais os projetos que têm surgido, por exemplo, o projeto Futsal Brasileiro, do professor Marquinhos Xavier, o professor Voser, com excelentes publicações na área também. Então, outros profissionais, o Harrison e tantos outros, que estão valorizando a parte de escrita do futsal. Então, eu acredito que também, como eu falei a respeito da análise, acredito que a evolução teórica, a evolução da literatura no futsal vai ser crescente nos próximos anos. Eu acho, e não sei se você concorda com isso, que a gente passou muito tempo desenvolvendo o trabalho na parte prática e não deixando esse legado para as pessoas que vieram na sequência. Excelentes profissionais que mudaram completamente a modalidade, valorizaram demais o trabalho de prática. Porém, eu acho que faltou um pouco ainda essa parte de escrita. Então, eu acredito que nos últimos anos tem crescido e certamente nos próximos anos vai ser desenvolvido cada vez mais a modalidade também como um todo, não só na parte da análise, mas a parte tática, técnica, física e até mesmo comportamental, relacionando estudos com a modalidade. Outra situação que eu procuro sempre passar, João, é a aproximação com universidades, né? Os clubes inseridos dentro das faculdades, dos laboratórios de excelência que várias instituições possuem. Por que não esses clubes de futsal, que é o nosso tema principal, entrarem nas universidades mais? A gente teve o exemplo agora no início do ano da valorização do LAPEX, da URGS, onde clubes e a própria seleção foram lá fazer testes físicos para a preparação de campeonato. Então, a seleção brasileira foi, a Soeva, a CBF. Então, isso começa a ser um exemplo para outras instituições buscarem. Por quê? Não vai só valorizar o pessoal que está na prática, os atletas, vai valorizar as pesquisas das pessoas que estão na universidade, né? Imagina o material rico com a qualidade desses atletas. Então, certamente isso também vai potencializar as pesquisas, vai desenvolver cada vez mais a modalidade futsal como um todo. Com certeza. Inclusive, a gente vê também que no futebol, até que você citou sobre a gente utilizar muito a prática e pouco deixar o legado escrito, né? Do que a gente vem fazendo nos últimos 30, 40 anos. No futebol, a gente também vê isso, principalmente aqui no Brasil. Muito do conhecimento que adentrou para as universidades no futebol vieram de autores europeus, principalmente portugueses, né, para facilidade da língua. Agora, nos últimos 10, 15 anos, que a gente vê um crescimento de vários pesquisadores aqui no Brasil. Agora, o futsal, como é um esporte genuinamente brasileiro, né, muito praticado aqui, o país que tem mais praticantes no mundo, né, então tem que realmente crescer essa produção, visto que até os praticantes das escolas, em muitas universidades, há um ginásio, há o clube da instituição, da faculdade, da universidade, o clube da escola, voltado para o futsal, e muitas vezes a gente utiliza o futsal ali como apenas uma barriga de aluguel para o futebol. E não é bem assim. Quanto mais a gente evoluir o futsal, com certeza, mais profissionais vão adentrar ao trabalho, ao mercado de trabalho, seja como analista, como treinador, preparador físico, e principalmente com esse link com as universidades, né, que vai permitir também com que mais pesquisadores possam investigar. A gente está chegando próximo ao final da nossa live. Tem um comentário aqui do Raparaiso, falando aqui de dois profissionais, não sei se você conhece, Hugo Leonardo e Saulo José,
são analistas das seleções pernambucanas, sub-15 e sub-17. Então é interessante também ter esse comentário dele, para te perguntar sobre como você, como analista da seleção, né, esse contato com outros analistas de seleções estaduais, de clubes, até de clubes de categoria de base, se há um link também de comunicação entre esses todos os analistas. Sim, João, isso eu acho fundamental ter esse relacionamento, não só para desenvolver o seu trabalho, o trabalho das pessoas que estão ali, mas principalmente ter informações mais úteis para acrescentar, para desenvolver. Então, coletar dados mais qualificados para passar principalmente para a comissão técnica e montar esse histórico de banco de dados. Então, a gente procura sempre buscar o trabalho dessas pessoas, conhecer como está sendo desenvolvido. Hoje em dia a gente conversa demais, eu vou trazer um pouco para o lado do adulto, a gente conversa demais com as pessoas que fazem análise também na Liga Nacional de Futsal, principalmente o Igor, o Carlão, também fazem o trabalho de treinador de goleiro, mas são excelentes analistas de desempenho também em suas equipes. Então a gente trabalha muito com essa troca de experiências com eles, procura fomentar cursos, desenvolver bastante essas situações no nosso país. E eu fico bastante feliz que tenham pessoas trabalhando na base, trabalhando com análise de desempenho na base, que eu acho que, na minha opinião, é onde, primeiramente, a gente tem que desenvolver essa situação como um todo, né? Valorizar o trabalho na análise lá embaixo, obviamente com outro viés, próximo ao adulto na base, porém buscando outras prioridades também, na formação completa desse atleta, desse aluno, tá? Então, acho que a valorização tem que começar lá embaixo, a gente tem que começar a trabalhar lá. Como você falou, muitas vezes falta recursos, porém, acho que os professores conseguem fazer esse trabalho também, estão fazendo muito bem, estão iniciando, estão progredindo. Vários professores vêm procurar a gente para buscar possibilidades que pode fazer nos seus clubes, por onde pode iniciar. Algumas vezes fica essa carência, essa dúvida, por onde eu inicio, por onde eu começo esse processo. Aí depois, quando começa, com a prática, é bastante desenvolvido. Mas a gente busca acompanhar, sim, conhecer esse trabalho, o trabalho dessas pessoas de seleções estaduais, de analistas de clubes ou auxiliares técnicos que fazem esse trabalho de análise, porque certamente não só eles vão desenvolver, mas o meu trabalho, o trabalho do departamento da seleção, certamente vai crescer também. Essa troca de experiências é fundamental, João. Com certeza. Inclusive, até em conversa com um amigo meu que é analista no futebol, ele está atualmente na Tombense, o Lucas, um abraço para ele. Ele é um grande profissional e até quando ele estava em outro clube, um clube na segunda divisão do futebol mineiro, ele comentava que grupo de WhatsApp de analistas para trocar informação, né? Enquanto alguns profissionais de outras áreas aí tentam esconder informação, eles tinham um grupo ali de analistas para trocar informações, até inclusive de jogos, devido à dificuldade de assistir partidas que não eram transmitidas em algum canal de televisão, ou algum canal, um site na internet. Então, por isso que é interessante até para ter essa união para fazer com que a própria área, né, cresça e se desenvolva. Inclusive, a gente tem alguns analistas que estão acompanhando a gente, alguns com certeza vão ouvir aí também o nosso podcast. Aqui o analista Mazur, ele é do Náutico, ele dizendo aqui que é analista sub-14 e sub-15, valeu. Mazur, excelente trabalho dele, acompanho pelas redes sociais também, muito legal o trabalho dele lá. Beleza. Tem um pessoal aqui também dizendo que trabalha, Caneta Carlos, dizendo que trabalha com escolinha de futebol, mas é muito curioso para aprender também sobre o trabalho do futsal. Com certeza é sempre válido conhecer essas modalidades, conhecer as duas modalidades, principalmente com pessoas que trabalham com as duas, né? Que trabalham na formação com o futsal e também com o futebol. Bom, Rodrigo, um papo muito legal, muito interessante você falar aí sobre como funciona o processo de análise de desempenho do trabalho na seleção brasileira. Você deu exemplos também de clubes, de como funciona, né, as diferenças, a dificuldade que a gente encontra no futsal ainda, falta de investimento principalmente. A gente falou também sobre a ciência, você falou um pouco da sua trajetória, os caminhos para se tornar um analista. Para a gente fechar, queria que você falasse um pouco aí dos desafios, né, que o profissional de análise enfrenta em relação até mesmo à entrada no mercado de trabalho, né? E uma mensagem final para quem está
ingressando nessa área ou está conhecendo o futsal, conhecendo a análise de desempenho. Excelente, João. Foi um bate-papo muito rico. Quando é bom, passa rápido, né? Com Então, certeza. uma mensagem, primeiramente, que eu gostaria de deixar é para as pessoas que querem iniciar na área. Muitas vezes a gente olha para a realidade que ainda está a análise no futsal, a gente se depara e pensa, será que vale a pena investir? Será que eu não vou para a área do futebol que está mais envolvido, ou para auxiliar técnico no futsal, ou treinador? Eu passo e penso justamente que é aí que você tem que investir. Aí que você tem que otimizar mais aí no seu trabalho, porque vai ser mais valorizado, as chances de crescimento vão ser muito mais rápidas também. Então, tem um processo que eu trago, por exemplo, em aulas, e apresento um mapa sobre os analistas de futsal e os analistas de futebol. Como a gente falou antes, o futebol está muito maior, mas por que não a gente trabalhar para tentar chegar próximo disso, certo? Então, desenvolvendo mais trabalhos, desenvolvendo mais situações relacionadas à análise, certamente vai crescer, certamente você, como pessoa e como profissional, também vai se desenvolver. Uma outra mensagem que eu deixo, João, é importante que você pegue as filosofias, um pouco de cada profissional, pegue mensagens, metodologias de trabalho, porém faça a sua, crie o seu modelo de trabalho, a sua filosofia de atuação, com essas dicas de outros profissionais. Crie coisas novas, desenvolva, lute contra as barreiras que vão surgir, né? No futsal, como a gente falou agora, vai surgir falta de investimento, falta de pessoas que acreditam no setor ainda, certamente você vai encontrar. Porém, quanto mais você criar e utilizar isso como motivação, você vai chegar no sucesso. Então, eu utilizo muito isso como motivação para mim também. Eu acho que quando a gente cria coisas novas, os objetivos vão ser facilmente alcançados. Então, lute, desenvolva, crie para certamente potencializar o seu trabalho e também a análise de desempenho no futsal. Excelente, Rodrigo. Excelente mesmo esse bate-papo. Essa mensagem final também mostra o quanto que, para ser bom, né, para atingir o nível como você está, a seleção brasileira precisa realmente de estudar bastante, pesquisar e ser excelente em toda a área que pretende atuar. Agradeço mesmo a sua participação. Em breve a gente possa estar fazendo algumas ações aqui no Ciência da Bola, para especificamente quem entender um pouco mais a fundo, né, sobre a análise de desempenho no futsal. Então é uma satisfação e em breve a gente possa conversar novamente aqui. Eu que agradeço, João. Para mim, como eu falei anteriormente, foi uma satisfação enorme. Certamente a gente vai criar outros projetos, desenvolver cada vez mais a ciência e a prática no futsal. Eu fico à disposição de você, das pessoas que estão ouvindo, tanto a live agora como o podcast posteriormente. Fico à disposição dos meus canais Instagram, Facebook, por e-mail também. Pode me procurar. Para mim é um enorme prazer trocar essas experiências. Eu aprendo muito quando troco experiências com pessoas de outras áreas. Então, totalmente aberto a essas conversas. Obrigado, João. Conta sempre comigo para o que precisar. Valeu, Rodrigo. Sucesso aí na seleção. Grande abraço. Pessoal, Abração. agradeço aí pela audiência. Até a próxima live. Valeu.